Eu pensei em começar esse vídeo falando sobre o novo normal, mas as pessoas já vão sair correndo porque ninguém aguenta mais essa frase, gente. Mas então tá, mudando, a pandemia trouxe muitas mudanças e com o candidato, com o mercado de trabalho não foi diferente. E aí, se você recebeu uma ligação do recrutador durante a pandemia, você sabe o que perguntar, o que você deve considerar? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui do meu sofá, diretamente para o seu sofá. Bora lá! Olá, pessoal! Espero que todos estejam saudáveis e felizes em tempos tão difíceis. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu me tornei quem eu mais temia, que é a pessoa que começa o vídeo falando que você tem que se inscrever, que você tem que curtir se você gostar. O que mais tem que falar? Que você tem que ativar o sininho. Tudo isso, tá? Então, por favor, façam isso. Mas vai continuando aqui comigo e bora lá sem mais delongas. E aí, gente, se te ligarem para um processo seletivo, vocês pensaram o que vocês devem considerar, o que vocês devem responder? Em primeiro lugar, já que a relação de trabalho mudou, a gente teve uma mudança bem significativa para o online, né? Para essa vida mais digital. Então, sempre entenda, se não tiver ficado claro para você na ligação que eles fizeram, na forma que eles te abordaram, se vai ser uma entrevista, se as etapas do processo seletivo vai ser online ou presencial, né? Então, às vezes você, como eu, tá acostumado a ficar muito dentro de casa, trabalhando dentro de casa, te ligam para a entrevista e você já considera que vai ser online. Não, tem uma galera trabalhando presencial, então pergunte se não tiver ficado claro. Da mesma forma, pergunte se o trabalho vai ser presencial ou à distância também, tá? Isso é bem significativo, especialmente no momento que a gente está vivendo. Você que tem o poder de considerar o quanto que você pode ou não. Sei lá, às vezes você é grupo de risco, sua família é do grupo de risco, você precisa de ficar em casa, você pode ficar em casa, né? Tudo isso você tem que analisar o cenário. Então você vai entender se realmente você vai querer uma proposta trabalhando presencial ou se não, se você está disposto a mais aquilo que é a distância, tá bom? Então deixem essa pergunta na ponta da língua. Outra mudança com a pandemia: a régua das nossas decisões de participar ou não de um processo seletivo. Você também que tem que entender. Por exemplo, aquelas pessoas que foram demitidas durante a pandemia, que estão passando por situações difíceis, talvez a régua dela precisa de cair, entendendo que o mercado está difícil, que o cenário está diferente, que as empresas, muitas, não estão pagando o salário certinho, né? Certinho que eu falo assim, né? Não estão pagando o salário cheio, teve uma redução salarial, redução de carga horária também, enfim. Então, entendendo o cenário do mercado e quem você é enquanto profissional, talvez a sua régua tenha que cair um pouco e você aceitar trabalho que antes você não aceitaria. Ou, para outras pessoas, essa régua aumentou. E aí, digamos, se você está numa empresa que você está trabalhando home office e para você é um benefício, é um valor, é importante continuar home office, então negocia isso. Eu só saio aqui do meu trabalho se eu continuar home office. Ou se a proposta salarial for maior. Então tire as suas dúvidas durante ali a ligação para que você não aceite um trabalho para depois você ficar, nossa, eu não sabia que seria assim. Não gostei tanto. Então também tem essa pergunta em mente e essa essência para você analisar. Será que vale a pena eu ir mesmo? Coloca na ponta do lápis os pontos positivos e os pontos negativos de você aceitar essa proposta também. Outro ponto que eu achei curioso, vieram me perguntar assim, e a apresentação pessoal? Eu uso máscara? Que máscara que eu uso para ir para a entrevista? Eu fiquei assim, gente, quem diria que em pleno 2020 a gente estaria preocupado com que máscara usar para o processo seletivo. Fiquei pensando sobre isso e aí eu quero falar sobre apresentação pessoal nesse período. Primeiro, se você for chamado para uma entrevista presencial, você tem que continuar com aquela preocupação de se vestir, de estar apresentável de acordo com a empresa, né? Se ela é mais formal, se ela é mais despojada. Na dúvida, você usa ali um look mais neutro, também é uma possibilidade. E a máscara, gente, também usa neutra aí, sei lá, usa preto, alguma coisa que não fique tão discrepante também, tá? Isso aí é bacana. Agora, a preocupação é com a apresentação pessoal no online.
Você já sabe aí dentro da sua casa, onde tem uma luz bacana, onde você pode participar, que a pessoa vai conseguir ver ali o seu rosto bem. Às vezes, se possível, óbvio, se você tiver um computador, dê preferência para o computador e não entrevista por celular, porque às vezes podem te passar algum questionário, alguma coisa para você responder na hora e fica melhor pelo computador. Então, se preocupem também com a apresentação pessoal de forma online, tá? Pelo menos daqui para cima, gente. Daqui para baixo, né? A parte de baixo a gente não pode garantir muita coisa. Agora aqui, por favor, estejam apresentáveis e alinhados para a entrevista. E para fechar, antes, na verdade assim, sempre foi importante que você olhasse para o ambiente da empresa, né? A cultura, entrasse no site para você conhecer um pouquinho. Agora, agrega toda essa pesquisa que você precisa fazer, como a empresa tem se comportado durante a pandemia, tá? Estamos em uma crise, é uma questão de saúde. Então, se você for na entrevista de forma presencial, né? Olhe se as pessoas estão usando máscara, se as pessoas estão distantes, se elas estão sendo cuidadosas, porque a gente não quer trabalhar numa empresa sem noção. Então prestem atenção nisso. Se for online, melhor ainda, porque aí você já entendeu que ela tem aquele cuidado de deixar todo mundo, claro que se pode, né, de forma de gestão à distância aí para você trabalhar no home office, tá certo? Então vale muito a pena considerar isso. Não falei sobre tudo, você ainda tem alguma dúvida? Você foi chamado para um processo seletivo, te fizeram uma pergunta e você não soube responder? Me manda que eu vou ter o maior prazer de construir aí um outro conteúdo para explicar, porque pode ser dúvidas de outras pessoas também, tá? Obrigada por ter ficado até aqui, por ter assistido tudinho, e um grande beijo, até a próxima.